Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Nós estamos dando início aí ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, né? Não podem estar aqui conosco neste momento. Nós queremos agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela sua proteção, por tudo que temos recebido do Senhor. Por você. Muito bem, desculpa aí. Mas estamos aí gratos ao Senhor e vamos louvar ao nome do Senhor nesta noite, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no Salmo 144. Salmo 144. Vou ler do verso 1 até o verso 10, depois mais à frente um pouco. O último versículo. Diz a palavra de Deus assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza, fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador. Meu escudo, aquele em quem confio e que me submete, o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O filho do homem, o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, o seu servo. Muito bem, irmãos. Nós estamos aqui diante do Senhor e é Deus quem tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos abençoado, fortalecido. Então nós queremos agradecer a esse Deus, nós queremos louvar a esse Deus, porque no meio de tantas dificuldades que estamos passando, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Ele é a minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, o meu libertador, o meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Aí diz Davi, como rei, ele está dizendo estas coisas e agradecendo a Deus e dizendo: o meu Deus é quem me protege. O homem não é nada, e ele diz, o homem não é nada, Que é o homem para que dele tomes conhecimento? O homem é como um sopro, seus dias como a sombra que passa. Nós estamos passando, tem tanta gente passando esses dias, Gente de perto, gente de longe, gente que está doente. Graças a Deus muitos têm se recuperado, Deus tem feito maravilhas também, mas o homem é como um sopro, Estamos aqui, amanhã não sabemos, mas estamos nas mãos de Deus. O importante é estarmos com Deus, estarmos junto com o Senhor, estarmos salvos em Cristo Jesus, sabermos da sua graça, conhecermos o seu amor, e é assim que nós caminhamos. Vamos orar ao nosso Deus neste momento? Ele ouve a nossa oração, estende a mão lá do alto e nos livra e nos arrebata das muitas águas e do poder dos estranhos. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos e te louvamos nesta noite, Senhor, por teu amor, por tua graça, porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem nos sustentado. Nós queremos te louvar e te engrandecer, ó Pai. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui, pelas
amigos, por aqueles que estão se achegando. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido um Deus fiel, um Deus que tem provido todas as coisas, um Deus que nos tem sustentado. Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso rochedo, aquele que está, Senhor Deus, nos sustentando nestas horas tão difíceis que passamos como país, como pessoas, como, Senhor Deus, cidadãos. Mas sabemos, ó Pai, a nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança está em Ti. Tu és a nossa confiança, Tu és aquele que nos dá tudo o que precisamos. Obrigado, Senhor. Nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos e Te rendemos todo o louvor, toda a glória, toda a honra, ó Pai. E agora, Senhor Deus, que começamos esse tempo de louvor e adoração ao Senhor, de culto ao Senhor, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nosso meio, agindo em cada coração, tocando cada vida, Senhor Deus, operando poderosamente, Senhor, em cada coração. Nesta noite, fala conosco, ó Pai, vem ministrar os nossos corações e vem agir em prol do Teu povo, Senhor, para a edificação do Teu povo, para fortalecimento de cada um, Senhor Deus, e para trazer, Senhor Deus, coragem, intrepidez, trazer poder do Teu Espírito Santo, Senhor, e a Tua graça seja derramada sobre todos nós, em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Pai, que possamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração, em nome de Jesus que oramos, amém, amém? Glória a Deus. Coloque-se em pé, né? Vamos adorar o Senhor. Você que está nos assistindo, está tendo um pouquinho de chuva, né? Pode acontecer alguma coisa, às vezes, de parar, né? A transmissão é um momento, mas vai voltar, se acontecer, né? Espero que não aconteça, mas se acontecer, você volta e vai tentando novamente, tá bom? Porque em tempo de chuva, às vezes acontece esse tipo de coisa, tá? Mas vamos adorar ao Senhor, vamos glorificar a Deus, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos queridos, vamos adorar o nome poderoso do nosso Senhor Jesus, e convidamos, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dá a Ele o teu coração, amém? Vamos adorar a Deus com muita alegria, em nome de Jesus. Essa é a hora da adoração.
Dá a Ele o teu coração, meu querido. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás para adorar. Assim como estás. Pode se assentar. Dar alguns avisos para os irmãos. Nessa semana, na sexta-feira, nós vamos ter a nossa noite de oração, a partir das 20 horas. Né? Nós não permanecemos tanto tempo como permanecíamos antes, né? Mas estamos aqui orando e buscando ao Senhor, por causa até da situação, né? Então nós gostaríamos de convidar os irmãos que puderem, né, para vir orar. Nós precisamos de orar, nós necessitamos de oração. E nessa semana nós estaremos também no sábado participando de uma campanha de oração e jejum pela nossa cidade, né, das igrejas da cidade. Nós estaremos aí no mês de março orando, né, para que a situação possa melhorar, né? Os hospitais estão realmente chegando a um nível muito complicado, né, de pessoas, com pessoas talvez até na fila, e não sabemos, né, nem tudo isso é de Covid, mas há várias outras pessoas que estão também nos leitos com outras enfermidades, né, seja na UTI, seja em enfermaria. Então a nossa cidade ainda tem leitos e tudo mais, que tem outro hospital de campanha, tem 2 hospitais que ficaram montados, graças a Deus, né, isso é importante. Então, mas precisamos de orar pelas vidas, orar pelas pessoas. Então, no sábado, dia 6, tire o dia também para jejuar e orar em prol da nossa cidade. Outras igrejas estarão orando outros dias, e se você pode jejuar e orar em outros dias, faça-o também, que nós necessitamos tanto pela cidade, pelo país, por tudo que está acontecendo. Amém, irmãos? Então, na noite de sexta, nós estaremos aqui orando, e no sábado teremos jejum e oração. O brechó vai haver ou não? Então, nós, por conta dessa questão, né, da propagação do vírus, entendemos que talvez não, nesse sábado aqui nós não teremos o brechó, passaremos um pouco mais para frente. As coisas estão aí, não vai ter problema nenhum, e nós faremos um pouco mais à frente. Até porque as irmãs que trabalham, às vezes, têm um grupo de risco, né? Então a gente não deve ser também imprudente, né, com relação a isso. Nós não sabemos as pessoas que vêm de fora, como vêm, né? Então eu acho melhor, entendemos melhor adiarmos este brechó de sábado que vem. E então vamos passar um pouco mais à frente, tá bom? E no dia 13 de março, às 19 horas, nós teremos encontro de casais.
tá? Um encontro de casais aqui, todos os casais aqui dentro, né? E estaremos aqui tendo uma palestra com o pastor Giovanni, foi o pastor que deu uma última palestra, eu o convidei novamente e ele se propôs a estar conosco, está tudo acertado, então glória a Deus por isso, né? E teremos a nossa palestra. Se por acaso houver algum imprevisto aí com relação à prefeitura e tal, né? Alguma outra ordem, nós vamos estar nos submetendo sempre a isso, né? Ok? Mas vai ser dia 13, às 19 horas, tá bom? Então, isso é importante. No sábado também vai ter o encontro dos jovens, né? É isso mesmo? Cadê o Elias? Tá lá. Isso, às 18h30, certo? Então, sábado às 18h30 vai ter o encontro dos jovens aqui, né? Eles vão estar se reunindo e cremos que todos eles estarão aqui, em nome de Jesus, né? Para nós adorarmos ao Senhor. Alguns não estão aqui nesta noite também, mas creio que vai ser um bom encontro e você que está nos visitando é convidado para estar conosco aqui, tá joia? O encontro normalmente é feito lá no salão, né? Então, se você chegar aqui e não está aberto a igreja, o pessoal vai estar lá no salão, ok? Eu creio que é só isso. E agora nós vamos já tirar um tempo, irmãos, para nós intercedermos. Vamos orar, né? Vamos orar aí por todos que estão enfermos, há pedidos, né? A Eliane colocou lá o pedido por uma família que várias pessoas na família estão infectados, né? Pelo vírus, alguns estão internados, né? Há outras pessoas que estão passando por isso, não somente aqui perto, mas nós sabemos, irmãos, como está o Brasil, e nós precisamos pedir a Deus. Nós precisamos clamar a Deus, né? Seja por essa situação, mas como até foi comentado ontem aqui nos homens, há muitas outras coisas acontecendo, irmãos, no nosso país, né? A questão da corrupção, que mata também, né? Está matando até porque utilizaram dinheiro e foi até confessado por um governador. Nós não utilizamos tudo para a saúde, utilizamos para sanar as contas do Estado. Coisa terrível, irmãos. Como o dinheiro foi para a saúde, nós estamos precisando e vai colocar as ordens do governo em ordem. Então, isso tudo são coisas difíceis que nós estamos passando, irmãos, né? E se alguém, nós não podemos culpar ninguém com relação a isso. A doença está, mas nós precisamos de orar para que diminua, né, a corrupção no Brasil, para que as pessoas nós possamos ter governos melhores e as coisas possam se encaixar, né, para a glória de Deus, né, e para o benefício de todos. Nós vamos orar então neste momento. Se você conhece alguém, conhece pessoas, coloque diante do Senhor isto neste momento. Vamos clamar ao Senhor. Se você tem um pedido especial, coloque-se em pé, né? Se você está pedindo por alguém, coloque-se em pé, nós vamos clamar pelas vidas. Então, neste momento, se você se lembra de uma família, também de salvação, né? Seja recursos financeiros, seja problemas familiares, né? Coloque diante do Senhor. Nós vamos estar intercedendo por todas essas coisas em nome de Jesus. Eu queria convidar o pastor José Henrique. Pastor José Henrique, você poderia orar neste momento? Vamos orar, meus irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, uma vez mais, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. O Teu povo reunido, clamando, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Através do tempo, Senhor, Tu tens manifestado, e eu creio, Senhor, que Tu continua manifestando. Aqui está o Teu povo, Senhor, humilhando-se diante de Ti, nesse momento tão difícil, Senhor. Muitas vidas ceifadas, outras tantas, Senhor, nos leitos dos hospitais. Temos acompanhado, Senhor, pessoas sofrendo pela intransigência das autoridades, muitas vezes, Senhor, pela desobediência a não seguir os protocolos. Mas uma coisa é certa, Senhor, estamos vivendo um momento difícil. Pessoas chorando pelos corredores dos hospitais, pelos estacionamentos, Senhor.
famílias sofrendo com a perda dos seus queridos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Te louvamos, Senhor, por aqueles que estão à frente, pelos técnicos, Senhor, pelos pesquisadores que têm trabalhado incansavelmente. E nós somos agradecidos, Senhor, porque já temos um medicamento aprovado, Senhor. Não sabemos a eficácia pós-pandemia, mas é certo que ela tem a sua eficácia. E nós somos agradecidos, ó Deus. Agradecemos porque Deus é um Deus que opera de imediato e também imediato. Tu tem o teu tempo. E se vivemos esse tempo sofrendo, não foi por acaso. Tudo está sob o seu controle. Amém. Ó Deus, nós clamamos agora pelos profissionais de saúde, por aqueles que estão, Senhor, à frente dessa batalha, como muitos médicos têm nos dito, Senhor, estamos agonizando, estamos saturados, Senhor. Ó Deus, visita esses corações. Muitos deles, Senhor, não têm sequer retornado às suas casas, têm ficado em período de isolamento, evitando, Senhor, que essa doença se propague entre os seus queridos. Ó Deus, visita estas vidas. Dê a eles, Senhor, controle emocional, controle psicológico, Senhor. E, sobretudo, Senhor, o controle espiritual, que mantenha firme a sua fé num Deus que tudo pode, que tudo faz, Senhor. Clamamos ainda, Senhor, por aqueles que estão dando a infraestrutura, quer seja, Senhor, na área de logística, de insumos, de segurança, administrativamente, também por aqueles que estão cuidando da parte financeira, Senhor, que tenha zelo, que tenha preocupação com o ser humano. Ó Deus, nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua igreja, Senhor, pelo teu povo, que nesse momento, Senhor, não se sintam dispersados, mas se sintam comprometidos com a tua obra, Senhor. Sabemos que temos limitações pelos nossos irmãos com idades, com doenças, Senhor, com situações adversas, mas toma, Senhor, em tua mão o teu povo, move o seu coração, sua mente, a ter uma preocupação de manter a chama acesa da sua fé, Senhor. Amém. Ó meu Deus, teu povo necessita, Senhor, que não sejamos, Senhor, como o teu povo Israel, que glorificavas a ti, Senhor, diante da manifestação da tua glória, Senhor. Amém. E depois retornavam a viver a vida segundo os seus costumes, aonde foram os escravos. Mas que possamos ter o nosso alvo e vivermos, Senhor, segundo a sua vontade. Amém. Ó Deus, move o nosso coração. Ó Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja. Precisamos, Senhor, nos quebrantarmos, tirarmos mais tempo, Senhor, para dobrarmos nossos joelhos, aclamarmos por ti, Senhor. Temos um período de intimidade, e que essa intimidade passa a ser parte integrante e constante em nossa vida, Senhor. Fala conosco, Senhor. Clamamos por ti. Tenha misericórdia, Senhor. Visita os nossos irmãos também, Senhor, que estão com outras enfermidades. Visita, Senhor, os idosos que gostariam de estar na tua casa, mas também não pode, Senhor. E lá onde estão, ó Deus, o teu Espírito seja o bálsamo, seja o acalanto, Senhor, em suas vidas. Que eles possam sentir a presença edificante do teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, aqueles que estão necessitando também, ó Deus, de uma porta de trabalho. Que eles possam honrar o teu nome, Senhor. Amém. Que não venha reclamar a porta que tu tens para eles, Senhor, mas possa reconhecer que é bênção de ti, Senhor.
que no tempo do Senhor e segundo a sua vontade, tu darás esta bênção. E continue firme, Senhor, confiado em tuas mãos. Te pedimos a tua graça, Senhor, que tu nos abençoe e nos conceda, Senhor, privilégio de sempre estar na tua casa. Amém. Agradecendo e engrandecendo o teu nome. Glória a Deus. É para a honra e glória do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor diz amém, Amém. amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Muito bem, vamos adorar ao Senhor neste momento, né? Louvando e adorando ao Senhor de todo o nosso coração, cantando ao Senhor, mas também dando a Deus toda a glória através dos nossos dízimos e ofertas também, né? Você pode preparar, né? Se você trouxe a casa do Senhor, né? Para a obra do Senhor, né? Separe a sua oferta, o seu louvor também através desse tipo de ação, né? Que nos ajuda a levar, né, a palavra de Deus a muitos lugares, né? Então, neste momento, separe aquilo que você quer trazer ao altar do Senhor. Sei que muitos irmãos têm feito isso através do banco também, né? Fazendo transferência, mas de qualquer maneira, consagre a Deus. Consagre a Deus aquilo que você tem colocado na obra do Senhor. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, nós te agradecemos, te louvamos por tudo que temos recebido do Senhor, e a ti consagramos também, Senhor, parte de tudo isso, Senhor, para a obra aqui no meio da tua igreja, do teu povo, para a propagação do teu evangelho. Nós consagramos a ti e bendizemos o teu nome, Senhor, que nada nos tem faltado. O Senhor tem sido um Deus fiel, poderoso, e tem operado, Senhor Deus, nas nossas vidas, aberto portas, nos dado o sustento de cada dia, o pão de cada dia. Louvado seja o teu nome, Senhor, que nada nos tem faltado. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a ti consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que tem o seu dízimo, sua oferta, pode vir. Pessoal do louvor, já vamos estar adorando ao Senhor. Em João 14, Jesus consola também os seus discípulos antes de ir para o céu. Os discípulos estavam apavorados também, assustados como nós estamos nessa situação. E Jesus disse assim para eles: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Esse mesmo Deus também disse que um dia voltará para nos buscar. Esse é o nosso conforto. Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Vamos adorar a Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei. Vos conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos sigo, porque eu vou para o
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando o santo nome poderoso de Jesus. Jesus, eu só tenho Ti. Para quem eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Porque tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Está Jesus, só temos a Ti. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustentará, me sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Que tenho só em Ti, Senhor Jesus. Confiamos na Tua palavra, Senhor.
mãos do Senhor sustentam o céu, Ele te sustenta nessa noite. Tuas mãos sustentam o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Jesus, Jesus, eu só tenho a ti. Louve ao Senhor. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, Jesus, eu só tenho a ti. Ele é tudo que nós precisamos, amém? Aleluia, Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso és, oh, quão maravilhoso és, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso és, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Adore o Senhor nesse momento. Fala com Ele.
Glorifica o nome do Senhor Jesus. Coloque a sua voz e coloque, Senhor, à frente de tudo que nós estamos passando, todas as dificuldades que nós estamos vivendo. Senhor, ouça o nosso clamor, Jesus. Nós cremos, Pai, que o Senhor é maravilhoso. Morte Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem se assentar. Você crê que o nome de Jesus é poderoso? Aleluia. Para salvar, para libertar, para transformar, para curar, né? É o nome do nosso Senhor Jesus. E quanto Ele já fez por nós, quanto Ele tem feito por nós, né? Graças a Deus, Deus tem sido bondoso para conosco aqui. Glória a Deus por isso. Quero convidar o pastor José Eliso, vai estar trazendo a palavra nesta noite. Que Deus o use poderosamente em nome de Jesus. Amém? Graças a paz, irmãos. Os irmãos que estão em casa também. Deus vos abençoe. Podemos estar juntos aqui cultuando, adorando ao Senhor, cujo nome é poderoso. Como nós cantamos aqui, não existe outro além dele. É a Ele que nós devemos toda adoração, todo louvor, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Gostaria de convidar vocês a estar abrindo a sua Bíblia lá, 2 Crônicas. Nós vamos falar sobre a renovação e adoração verdadeira ao Senhor, segundo vimos aqui no livro de 2 Crônicas 29. Segundo Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Depois a gente vai ler outros versículos. Obrigado, irmã.
Todos acharam? Diz assim a palavra: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes e os levitas, e os ajuntou na praça oriental, e lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio, como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Porque eis que nossos pais caíram à espada, e nossos filhos e nossas filhas, e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para o servirdes, e para serdes seus ministros, e para queimardes incenso. No versículo 16 ao 19, e os sacerdotes entraram dentro da casa do Senhor para a purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao 8º dia do mês, vieram ao alpendre da casa do Senhor, e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no dia 16º do primeiro mês, acabaram. Então entraram para dentro ao rei Ezequias e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, como também o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a mesa da proposição, com todos os seus objetos. Também todos os objetos que o rei Acaz, no seu reinado, lançou fora, na sua transgressão, já preparamos e santificamos. E eis que estão diante do altar do Senhor. Versículo 25 ao 30. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpa, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandato veio do Senhor por mão dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecessem o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantava o canto, e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer o rei, e todos quantos com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Aleluia. Isso aqui nós vemos uma renovação do culto ao Senhor, da adoração verdadeira ao Senhor, pois Israel havia perdido isso, por conta da maldade de muitos reis que antecederam Ezequias. Nós vemos aqui um retorno ao verdadeiro culto ao Senhor, depois de tantos tropeços na caminhada de Israel. Desde a saída do Egito, foram poucos os momentos de avivamento naquela nação, pois eles simplesmente eram atraídos pela idolatria, mesmo sabendo que tudo aquilo era de procedência do maligno. Em que nós vemos que a monarquia em Israel tinha o rei a suprema responsabilidade de conduzir o povo em obedecer, em servir, em adorar a Deus.
e não servia aos deuses de outras nações. O rei tinha essa responsabilidade. Agora nós vemos aqui que Ezequias, olhando aqui para a história, voltando um pouquinho na história, Ezequias foi o 13º rei, depois de Salomão, na tribo de Judá. Vou explicar um pouco depois sobre isso. Lembrando um pouco da história, Davi foi o 2º rei de Israel, depois de Saul. Até Salomão, o reino era um reino único. Saul, Davi e Salomão. Depois houve essa separação. Os pecados de Salomão trouxeram a ira do Senhor, de modo que, como diz a palavra, ele rasgou o reino em 2. Como eram 12 tribos de Israel, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, constituíam as 12 tribos de Israel. Deixou Deus 2 tribos no reino de Judá, e 10 tribos foi para um outro reino chamado o reino de Israel. Mas por que tudo isso aconteceu? Por conta dos pecados de Salomão. Salomão era um homem sábio, nós sabemos da história, nós conhecemos a história, sabemos da sabedoria de Salomão, até certo ponto. Até quando, enquanto ele obedecia e servia ao Senhor, e adorava ao Senhor como o único Deus verdadeiro. Mas depois ele se envolveu com muitas mulheres e passou a transgredir o culto ao Senhor, o único Deus verdadeiro. E Salomão passou a oferecer sacrifícios e holocaustos aos deuses de outras nações, conforme as mulheres que ele havia desposado, assim o incentivava a fazê-lo. E nós vemos que no texto de 1 Reis 10, 11, no primeiro texto de 1 Reis 11, do 9 ao 12, não precisa abrir, a palavra diz assim: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias, não o farei por amor de Davi teu pai. Na mão do teu filho o rasgarei. Isso trouxe uma situação muito complicada para o reino de Israel. E Salomão, então, depois de tudo isso, não deixou os caminhos da maldade, podemos falar assim. A apostasia embriagada na velhice de Salomão é uma das cenas da Bíblia que causa mais dó. Porque talvez, narrando isso, Deus tivesse o intuito de mostrar um exemplo do ponto que a luxúria e a busca por prazeres podem levar o homem, os melhores homens, a se corromper. O homem sábio, no entanto, a sabedoria não foi aplicada na obra do Senhor. E aqui a palavra, eu estou voltando um pouco na história para a gente chegar até lá onde nós lemos. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os 2 estavam sós no campo. E Aías pegou uma roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Foi neste momento que Deus havia começado a cumprir a sua promessa de rasgar o reino. 10 tribos constituíram o reino de Israel, chamado Reino do Norte, capital Samaria, e 2 tribos ficaram com Roboão, que era filho de Salomão, e formou o Reino de Judá, capital Jerusalém, chamado Reino do Sul. Então existia o Reino do Norte e o Reino do Sul, e os 2 eram do povo de Israel.
Então, Jeroboão, esse que recebeu as 10 tribos para manter o povo separado, para que não fosse a Jerusalém, ao templo, para adorar ao Senhor, pois lá ficava o templo, lá ficavam os sacerdotes, os levitas, adotou o culto ao bezerro, a religião do Egito como a religião oficial, e o povo aceitou aquilo, mesmo sabendo que o Senhor é o único Deus verdadeiro, não existe outro. Então o reino, iniciado por Jeroboão, praticou todo tipo de culto maligno, abominável ao Senhor, mesmo tendo o Senhor levantado grandes profetas em Israel, naquelas terras, para fazer o povo reconhecer o seu pecado e voltar-se ao Senhor. Deus levantou Elias. Quem não conhece a história de Elias, os milagres, as maravilhas, os atos sobrenaturais do Senhor por meio de Elias, Eliseu, onde na história nós vemos que aqueles 2 homens até conseguiram, pelo poder de Deus, ressuscitar mortos ali no reino, profetizando em Israel para fazer o povo voltar, mas o povo não voltava. E o Senhor levanta esses 2 profetas, o Senhor levantou Amós, o Senhor levantou Oséias, o profeta Oséias também, e tantos outros, para levar o povo a voltar ao Senhor. E aqui nós vemos, por exemplo, o livro de Amós e de Oséias. Quando você lê esses 2 livros, são os únicos profetas do Antigo Testamento cujos livros foram dedicados inteiramente ao reino do norte, ao reino de Israel. Algumas profecias iam para Judá, mas todas elas eram para Israel, para o reino do norte. Passaram ao todo 19 reis no reino do norte. 19. E nenhum deles serviu ao Senhor. Todos foram maus. E no reino do sul, que nós lemos nessa palavra aqui, que fala Ezequias, era o rei de Judá, do reino do sul. Passaram 20 reis, 14 deles foram maus, apenas 6 serviram ao Senhor. E aqui neste momento, no texto que nós lemos, Ezequias assume o reino, e assume um reino onde o povo estava afastado do Senhor, onde o povo estava distante do Senhor, onde o povo estava praticando a adoração a pedaços de madeira, pedaços de pedra, a coisas que não faz sentido. E aqui nós vemos que Ezequias começa aqui uma renovação do culto ao Senhor. Diz que ele tinha 25 anos, era um jovem, decidiu servir ao Senhor, mesmo diante daquilo que poderia subir ao seu coração. Era rei, tinha riquezas, tinha poder, mas sua posição foi de reconhecimento de que o homem, sem a direção de Deus, o homem não vai ser bem sucedido na sua vida, espiritualmente falando. Muitos têm prosperidade material, sem servir a Deus, mas espiritualmente. E no final das coisas, e a sua alma? E Ezequias não seguiu os passos do seu pai, não foi influenciado pelos enganos que habitavam na corte. Buscou o exemplo de quem fez a diferença no reinado e que teve a aprovação de Deus. Aqui no versículo 2, a palavra diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele olhou para Davi e falou: Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor. Eu vou seguir os passos de Davi. Eu vou seguir o exemplo de Davi, porque assim eu terei a aprovação do Senhor, e assim eu trarei o povo novamente à adoração ao Deus único e verdadeiro. E Ezequias tomou essa posição na sua vida. Isso serve como exemplo, muitas vezes, para nossas vidas, de quem nós temos seguido. Pessoas que têm uma vida exemplar no tocante às coisas do Senhor, ou pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. Ezequias seguiu os passos de Davi, seu pai. Ele não esperou um tempo para a tomada de decisão. Nós vemos aqui no texto, quando ele entendeu a urgência
para levar a nação de volta ao Senhor. O povo estava desviado de Deus. A pior coisa é quando um homem, uma mulher, ou mesmo uma nação, está desviado do Senhor e não reconhece isso. Para ele está tudo normal, está tudo bem. Nós vemos que Ezequias tratou dos problemas espirituais em primeiro lugar. E refletia a sua prioridade de vida. As coisas do Senhor em primeiro lugar. Ele diagnosticou completamente as mazelas do reino de Judá. Não podemos permitir que as coisas naturais, ainda que importantes, sucumbam às espirituais na nossa vida. Não podemos permitir isso. Pois isso vai mostrar quais são as nossas prioridades. As coisas espirituais têm que estar em primeiro lugar. A Bíblia diz aqui que fez no primeiro mês, no versículo 3, diz assim, olha, e ele no ano primeiro do seu mandato, do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor. A decisão de fazer a coisa certa de imediato. Não vou esperar mais. É urgente, porque o povo está em pecado. A ira do Senhor está sobre nós, como nós lemos aqui no texto. Por conta desse desvio da presença de Deus. Abriu a porta do templo que o seu pai havia fechado. No versículo 28, lá do 21 ao 25, volte um pouquinho a página aí. Porque Acaz tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse, visto que os deuses do rei da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. E ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Vejam, que nem sempre a prosperidade é sinal de bênção. Ele olhou para o que estava acontecendo na Síria. Olha, a Síria está sendo próspera. A Síria está tendo vantagens. E certamente são os deuses da Síria que está ajudando a Síria. Eu vou queimar incenso aos deuses da Síria, porque eles também vão me ajudar. O maior engano a casa acreditava que o sucesso era porque servia aqueles deuses estranhos. Mas ele não sabia que o sucesso da Síria era a vara de Deus para castigar Israel pela idolatria. O sucesso da Síria era isso. Deus levantava. Por que é chamado o Senhor dos Exércitos? Porque os exércitos estão debaixo da sua direção. Ele levanta um exército e fala, vai lá e trate com Israel segundo eu mandar. E Acaz não entendeu isso. Aí que Ezequias convoca o povo para buscar o Senhor, começando pelos líderes espirituais, ou seja, pelos sacerdotes e pelos levitas, no versículo de número 4, do versículo 29, e trouxe os sacerdotes, os levitas, e os ajuntou na praça oriental. Ele começa por aqueles que tinham um certo conhecimento, que precisavam renovar o culto ao Senhor e levar a nação de volta ao Senhor. E aqui a palavra diz que ele chama os sacerdotes e levitas e os dá aquela ordem: santificai-vos, limpai a casa do Senhor, tirai a imundícia que está lá dentro. Servir a Deus exige santificação. Não podemos servir a Deus de qualquer maneira, como nós achamos. Não é por conta do nosso conhecimento, da nossa teologia, e nem nossa sabedoria que define isso.
Aqui no versículo 5, ele diz assim: ouve-me, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. A santificação é o princípio daquele que quer servir ao Senhor. Eu quero separar aqui 4 coisas que são indispensáveis no avivamento e renovação espiritual do povo de Deus. Primeira coisa, confissão de pecados conhecidos. Confissão de pecados. Devemos reconhecer quais são as áreas da nossa vida em que nos desviamos da vontade do Senhor e da sua palavra. Precisamos reconhecer isso. Devemos confessar diante do Senhor esses pecados específicos. Lá em Salmo 51:3 diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Cada um de nós conhece o nosso pecado. Conhece onde nós falhamos mais. Conhece onde está o nosso ponto fraco. E quando a gente dá aquela escorregadinha, o diabo tira proveito da situação. Nós conhecemos, nós precisamos confessar ao Senhor: Deus, eu sou fraco neste ponto da minha vida. Senhor, eu preciso da tua força. Eu preciso que o Senhor me ajude a vencer isto. Confesse diante do Senhor. A segunda coisa, santificação da casa do Senhor. Qual é a casa do Senhor? É a nossa vida. A igreja é a casa do Senhor segundo o novo concerto. A igreja somos nós, a igreja é povo. A palavra do Senhor diz assim: e que consenso tem um templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós somos a casa do Senhor, do Espírito Santo. E precisa estar santificada. A terceira coisa é a renovação do concerto. Fala, mas que concerto? Aquele concerto que você teve no início, quando você se entregou ao Senhor. Aí o tempo foi se passando, e aí a gente vai, se não tiver cuidado, vai relaxando, vai deixando. E aí não é mais como era no início, como nós chamamos do primeiro amor. Renovação do concerto. Devemos renovar a nossa dedicação ao Senhor e ao seu reino e à sua obra e à sua causa justa na terra. Nós precisamos fazer isso. Amém? A quarta coisa, anunciar um sacrifício expiatório. O que é isso? Aqui no texto fala que eles mataram os animais em holocaustos, em sacrifício ao Senhor. Mas o sacrifício naquela época era feito dessa forma, porque Deus havia estabelecido que assim fosse feito. Mas qual é o sacrifício expiatório? Nós devemos apropriar-nos pela fé da expiação pelo sangue de Cristo Jesus, que naquela cruz sofreu por nós, para nos santificar e nos preparar um lugar. Como nós cantamos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Isso ele fez ali na cruz. Preparou para nós um lugar. Amém? Anunciar um sacrifício expiatório. E nós vemos aqui que Ezequias, ele começa a renovação do culto verdadeiro ao Senhor, e depois ele faz a restauração da verdadeira adoração ao Senhor. No versículo 25 que nós lemos, mostra como Deus determinou o método de adoração no templo. Isso não foi algo assim que foi criado por Ezequias, nem pelos sacerdotes, nem pelos levitas, ou por algum sábio da corte. Foi algo que veio direto daquele que está assentado no trono. A semana passada, o irmão pregou aqui que Isaías, que estava profetizando neste momento lá no Reino do Sul. Isaías, no início do seu chamado, ele viu o Senhor assentado no trono. E o Senhor continua assentado no trono. E no versículo 25 fala
E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpa, conforme o mandado de Davi, de Gade, vidente do rei e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor por mão dos seus profetas. Foi Deus quem estabeleceu o método de adoração ali no templo do Senhor. É Deus. Nós estamos para seguir as ordens do Senhor. Não as ordens dos homens. As ordens que vêm do céu. Amém? As pessoas adoram um monte de coisas. Ídolos, pessoas famosas, jogadores de futebol, músicos, políticos. Até os políticos hoje, como se fossem importantes, adorar essas pessoas. Mas aquele que merece toda a adoração, que nos sustenta, que nos dá vida, que nos dá saúde, que nos dá salvação, muitos não adoram. Nós temos que buscar adorar ao Senhor. Quando nós entendemos a importância de adorar ao Senhor, não colocamos obstáculos nem dificuldades, pois por conta disso que nós fomos tirados daquele caminho de morte, daquele caminho de destruição, por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. A nação judaica tinha sido levada a abandonar o culto ao Senhor por conta de um rei extremamente maligno. O rei Acaz, que foi o pai de Ezequias, levou Judá a pecar contra o Senhor. E aqui nós vemos o quê? Quando os governantes não têm compromisso com Deus, a nação sofre as consequências. E isso nós vemos nos dias de hoje. Eles acreditam e vivem na prática das mentiras. Não precisa prestar conta dos seus atos sujos, porque não temem a Deus, não tem o temor ao Senhor. Por que eu vou fazer a coisa certa se eu não tenho que prestar conta a ninguém? Eu tomo a decisão e acabou. Porém, ninguém ficará impune diante do juiz de toda a terra. Um dia, todos esses que praticam a injustiça prestarão contas àquele que julga retamente todas as coisas. Por isso que nós nos alegramos. O nosso coração se revolta diante das injustiças. Mas, ao mesmo tempo, nós nos alegramos porque sabemos que o Senhor está vendo tudo isso. E não deixará impune aquele que pratica o erro. Aleluia. E aí nós vemos que aprofundam na corrupção e no roubo, levando sofrimento às pessoas. A justiça é trocada pela injustiça. O mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal. As coisas estão trocadas. Parece que nós estamos falando do Brasil e de tantas nações. Para você ver o quanto a Bíblia, a palavra do Senhor, ela é sempre atual. Eu quero ler aqui um texto que está em Oséias 4. Só para vocês não quiserem abrir, só ouçam isso. E Oséias profetizava naquela época, ali para Israel. Ele diz assim: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Que coisa tremenda, a gente vê a palavra do Senhor falando atualmente. Por causa disto a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar estão morrendo. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês, por isso destruirei sua mãe.
Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão o suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole. Porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, o que prejudica o discernimento do meu povo. Eles pedem conselho a um ídolo de madeira e um pedaço de pau. Recebe resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Assim acontece em nossos dias. Buscar o conhecimento de Deus é uma necessidade urgente. Mas nós vemos aqui que quando existe um retorno à adoração ao único Deus verdadeiro, que criou todas as coisas, as mudanças começam a acontecer. Porque quando Deus conhece que veio o coração do homem, está voltando para Ele, em sinceridade, o Senhor começa a agir em favor do seu povo, para que seja restaurado essa adoração verdadeira. Nós precisamos, irmãos, vocês que estão em casa, talvez ouvindo pela primeira vez ou não, você precisa ter um compromisso com o Senhor. Um compromisso com o Senhor, o Deus eterno. Não um compromisso com São Fulano, São Cicrano. É o compromisso com o Senhor, o Deus eterno. O Criador de todas as coisas. Precisa ter um arrependimento profundo. Arrependei-vos dos vossos pecados. Precisa se humilhar diante do Senhor. E nós precisamos, como igreja, ter uma vida de comunhão, uma vida de união, andar juntos, cantar juntos, pregar juntos, ensinar juntos, confraternizar juntos. No versículo 28, a palavra diz: e toda a congregação se prostrou quando cantava o canto, e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. Toda a congregação se prostrou diante do Senhor. Isto é reconhecimento de que Deus é o único que deve ser adorado. Esse momento foi um momento diferente na história de Judá. E aqui nós vemos a importância, já estou terminando, a importância de um líder que é temente a Deus, dá o exemplo a ser seguido. Ele mesmo dá o início de todas as coisas, no versículo 29. E acabando de oferecer o rei, e todos quanto com ele se acharam, se prostraram e adoraram. Todos se prostraram e adoraram ao Senhor. O rei falou assim: eu não sou o rei, eu sou o tal. Não. Eu vou ser o primeiro a dar o exemplo. Eu vou me prostrar diante daquele que está acima de mim. É Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que eles lançaram fora. A partir deste momento, Judá vive um momento diferente na sua história. Porque por meio da direção de Ezequias como rei ali, temente ao Senhor, lançaram fora os deuses, removeu os altos, ou seja, o centro de culto aos demônios, que outros reis deixaram. Quebrou as colunas feitas para a idolatria. Existiam colunas em vários lugares, altos, onde o povo se prostrava e adorava deuses falsos. Quebraram tudo. Deitou abaixo os postes ídolos. Os ídolos usados no culto a Baal e a Será. Quebraram tudo. Fez em pedaço a Neustã, aquela serpente de bronze que Deus havia dito para Moisés fazer lá quando o povo saiu do Egito, para que
por conta da desobediência do povo, as cobras vinham e picavam as pessoas. E aí Moisés fez a serpente e colocou lá. Assim que alguém fosse picado, olhava para lá e era curado. E até esses dias o povo ainda estava adorando a serpente de bronze. E aí Ezequias quebrou também, jogou fora. Porque isso aí era um sinal para aquelas outras nações da fertilidade, em que a serpente dava isso. É tanta coisa que a gente acha muito estranho de acreditar. A crença em coisas absurdas. E assim, o povo reconhece que deve prestar adoração apenas ao Senhor e a ninguém mais. Então, a qualidade mais nobre de Ezequias era que ele confiava no Senhor como sua única esperança em qualquer situação. Nós vamos lendo aqui no texto, se você for ler depois, você vai ver o que distinguiu de todos os reis de Judá. Foi a sua firme confiança durante toda a crise que ele passou. Ele confiou no Senhor. E aqui o texto lá de 2 Reis 18:5 diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Síria e não serviu, porque serviu ao Senhor. Amém? O exemplo de Ezequias deve ser seguido. Concluindo, que nós possamos prestar um culto racional ao Senhor, como diz lá em Romanos. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar quão boa e agradável e perfeita é a vontade do Senhor. Nosso culto assim, diante do que estamos vivendo, sinto que nós precisamos buscar mais ao Senhor. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor. A pandemia está aí, destruindo vidas. E nós temos buscado, nós temos clamado. O pastor falou que no sábado vai ter um clamor. Eu até acho que demorou muito. Mas nós temos a sexta-feira que nós estaremos orando. Vamos buscar o Senhor, vamos nos unir e aproveitar esta oportunidade que Deus nos está dando. Eu vejo que tudo isso, irmãos, é um sinal de que o tempo do fim está chegando. Se acontecer, eu sinto que se acontecer outra catástrofe, semelhante à pandemia, nesses dias, ou perto dela acabar, nós já estaremos entrando na tribulação. Eu sinto isso. Por isso nós temos que estar firmes no Senhor. Se a sua forma de adoração se perdeu por conta das ocupações e prazeres, talvez que a carne tenha oferecido, restaure a verdadeira adoração ao Senhor. Tem que partir de você o desejo de mudança, para que o Senhor receba com alegria e ande contigo como fez Ezequias. Ele tomou a decisão. Eu vou servir ao Senhor de todo o meu coração. E o Senhor andou com ele em todos os lugares. Onde quer que entrava, onde quer que saía, o Senhor era com ele. E o Senhor quer fazer isso conosco também. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor, nós te louvamos e te adoramos. Nós sabemos que a tua palavra é tremenda, Senhor Deus. Nós não podemos comparar com nada. Nós vemos quanto ela é atual, Senhor. Como o Senhor sempre fala conosco em todos os momentos. Em um versículo, em vários versículos, em um texto, em vários textos. O Senhor está sempre falando, porque o Senhor quer um povo temente ao Senhor, um povo que se volte ao Senhor, um povo que adore ao Senhor, um povo que se prostre diante do Senhor e não diante de ídolos, um povo que se prostre diante do Senhor e não diante de pessoas,
um povo que reconheça que o Senhor é o único Deus verdadeiro, o único a ser louvado e adorado. Aleluia. Senhor, toma a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Meu Deus, restaure, ó Pai, a vida do teu povo, aquele que perdeu no caminho, Senhor, na caminhada da vida, Senhor Deus, perdeu, Senhor Deus, o sentido da adoração verdadeira ao Senhor. Que nessa noite o Senhor possa estar restaurando, que nessa noite o Senhor possa estar, meu Deus, mudando os caminhos daqueles que estão andando por caminhos tortuosos, para que, Senhor Deus, ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade e da salvação por meio de Jesus Cristo. Nós te louvamos, nós te adoramos e pedimos que a tua bênção esteja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Levante, vamos adorar o Senhor, vamos adorar ao único Deus verdadeiro. Aleluia. Seja a glória.
para terminarmos, vamos fazer mais uma vez a igreja toda? Poderoso Deus, recebe a nossa adoração, Senhor. Poderoso Deus, nós estamos aqui, Jesus. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Para terminarmos, aleluia, Jesus. Poderoso Deus, poderoso Deus, Sua glória enche esse lugar. poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Tua alma anseia pela presença de Deus na tua vida, pelo agir de Deus no teu coração, pela direção do Senhor, em ouvir a voz de Deus. Irmãos, às vezes nós cantamos, mas quando nós temos a oportunidade de mostrar o anseio por Deus, nós ficamos em casa, nós ficamos lá no conforto da nossa casa e não tomamos essa posição. Nós precisamos de orar, irmãos. Quando nós dizemos, olha, nós precisamos, nós temos anseio por ti, aí nós demonstramos, irmãos, é quando nós vamos orar. Quando você acorda de manhã, quando a gente acorda, a gente tem que orar. Quando a gente vai fazer os nossos afazeres, nós temos que orar. Quando nós somos convocados a orar, nós temos que vir e orar, irmãos. É assim que acontecia lá no povo de Israel. O rei pedia, ó, vamos orar, todos jejuavam, todos oravam. Entende? Era assim, e é assim que Deus convoca para avivamento. Olha, vocês vão lá no pórtico, no altar, né? Estejam ali jejuando, estejam orando, chorai diante do Senhor. Irmãos, não há lágrimas. Muitas vezes no nosso coração, com relação às coisas de Deus, com relação à nossa vida, aos pecados, parece que tudo está bem. Não está, irmãos. Nós precisamos de buscar a Deus. Nós precisamos de orar ao Senhor. Nos cultos de quarta-feira, na sua casa, na sexta-feira que nós vamos estar aqui orando, né? No sábado que nós vamos fazer jejum e oração. Comprometa-se com isso. Fale, Deus, eu tenho vontade, eu tenho desejo, como a corte suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A nossa alma tem que ter anseio por Deus. Nós precisamos voltar a ter anseio na presença do Senhor, pela presença de Deus. Amém, irmãos? Então eu quero convidar você a estar conosco, orando nessa sexta-feira e durante toda a semana. Ore a Deus, irmãos. O Brasil precisa de oração, nós precisamos de oração, a igreja do Senhor precisa de oração, nós precisamos de avivamento real na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu preciso, irmãos, você precisa? Deus quer fazer, Deus quer dar vida nova, cheia do poder e da unção de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, nós te glorificamos, Senhor, pela palavra que recebemos nessa noite, palavra do Senhor, palavra de conserto, Senhor. Nós vemos ali, ó Deus, o rei, Senhor, tomando uma posição diante de todo o pecado que havia. Ele tomou uma posição contrária até ao seu próprio pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós possamos ter a coragem, Senhor Deus, de tomar posições novas, Senhor, de mudar, Senhor Deus, de atitude, de sairmos do conforto, de sairmos, Senhor, da zona de conforto e partirmos, Senhor Deus, para buscar a glória do Senhor. Ó Deus, de vermos a Tua glória se manifestando no meio do Teu povo, Senhor. Ó Deus, que os nossos corações estejam rendidos a Ti, que haja arrependimento verdadeiro. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados. Senhor, que o Teu povo possa se arrepender, que nós possamos, Senhor, nos quebrantar diante do Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor, e levanta aqui, Senhor, o povo que Te adore,
que glorifique o teu nome, que se alegre na tua presença. Senhor Deus, que um povo que se prostre diante da tua face e que reconheça o teu poder, a tua glória, a tua soberania, que tu és o Deus sobre todos os deuses, que não há ninguém além do Senhor que domina sobre tudo. Aleluia, o Senhor nos criou, o Senhor nos chamou e o Senhor nos fez povo do Senhor por tua graça e misericórdia. Nós te louvamos, ó Deus, glorificado seja o teu nome. Aleluia, glórias ao teu nome, Senhor. Sei com o teu povo, Senhor, essa semana seja uma semana de vida, de testemunho, de andar na tua presença, Senhor Deus, de, ó Pai, estarmos assim, Senhor, espalhando a luz do Senhor, ó Pai, por onde estivermos, Senhor Deus, que a glória do Senhor brilhe em cada coração aqui, Senhor, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, em cada dia da nossa vida. Nós colocamos nas tuas mãos, abençoa o teu povo, fortalece o teu povo na fé, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo esteja sobre vocês aqui presentes, com os seus filhos e com todo o povo de Deus, nos seus lares e dispersos sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor. Tome cuidado, né? Não estejamos nos aglomerando, viu, irmãos? Pode cumprimentar, conversar, não tem problema, mas tome muito cuidado. Abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.